Agora nós estamos voltando com a Márcia Sgrinelli, que é dentista e que aplica a trilogia analítica ou a psicanálise integral na psicossomática da odontologia, não é, Márcia? E agora há pouco nós estávamos falando sobre estresse, sobre férias, a pessoa que volta de férias mais cansada do que saiu. E eu sei que a senhora tem nesse livro que a senhora escreveu, Odontologia do Terceiro Milênio, a trilógica, que é a aplicação da psicossomática no tratamento dentário. Isso é único no mundo, não existe nenhuma pessoa ou centro odontológico ainda estabelecendo essa relação da vida emocional, das emoções, da vida psíquica, das doenças bucais, nas cáries, não é? Nas doenças periodontais, no mau hálito. Então, Márcia, eu sei que aqui nesse livro tem um capítulo que a senhora comenta de clientes que quando retornam das férias, parece que voltam com um problema maior de cáries. Então, sempre que nós atendemos um cliente de uma emergência ou mesmo um tratamento dentário, nós sempre procuramos fazer essa relação, né, entre a vida emocional e o problema que a pessoa está apresentando, porque aí a recuperação da doença vai ser melhor. Então, o que nós percebemos é que muitas pessoas, elas têm a ideia que o trabalho que é a fonte de estresse. Então elas falam que rangem os dentes, por exemplo, por causa de estresse no trabalho, ou então acham que essa é a fonte do estresse. E nós percebemos que tem pessoas que quando vão de férias, quando voltam, às vezes durante ou mesmo até durante as férias, tem infecções nos dentes, aí rangem ou apertam mais os dentes e mesmo podem ter descalcificações de colo que altera a salivação, a boca fica muito seca e aí elas passam a ter essas descalcificações. E por que no seu entender isso acontece, Márcia? O que acontece nas férias que a pessoa fica mais estressada? Então, eu acho que aí a pessoa para com a ação, para com o que dá consciência para ela, né? A ação, ela tá lá jogando bola, tá nadando, tá arrumando a casa, tá passeando. Como é que para com a ação? Então, mas eu percebo essa inversão que a pessoa tem com o trabalho, que ela acha que trabalhar, que produzir, que fazer algo assim bom, que seria algo que traria estresse. E quando ela lida, né, com a consciência, tudo que nós fizermos traz uma percepção das nossas limitações, dos nossos erros. E no trabalho a pessoa tem contato, né, com a consciência. Então a senhora quer dizer que a pessoa tira férias com a intenção de se desligar dos problemas. Então ela tem a intenção de se alienar. Não, eu preciso de umas férias, preciso ficar longe do trabalho, longe dos problemas. É essa atitude justamente invertida que o Dr. Kepp comenta, que não é a consciência dos problemas que traz os problemas. Não é lidar com os problemas que faz a vida difícil e neurótica, mas é justamente a recusa a isso, a vontade de viver na fantasia, na alienação, que traz a neurose e as doenças orgânicas como consequência. Isso é muito interessante. E a senhora nota nos seus alunos que depois das férias, por exemplo, eles têm mais dificuldade de retomar o uso do intelecto, na aprendizagem, no processo educacional? Fica dificultado? Sim, eu acho. Porque dá para notar as pessoas que são ativas, que trabalham ou estudam nas universidades, eles têm mais facilidade de aprender, que a ação física ou através do trabalho também ajuda a aprendizagem. Então eu lembro no ano passado, depois de Natal, Ano Novo, foi mais difícil, eu não tenho uma diferença. Parece que a pessoa volta mais bloqueada, com dificuldade de raciocínio. Então, mas isso tem até uma lógica a nível fisiológico, a senhora sabe disso, né? Que os nossos axônios, eles se desativam ou ativam de acordo com a necessidade do seu uso. Então, se a gente não usa nosso cérebro de maneira apropriada, ele para de funcionar, não é? Ele se desativa. E é muito interessante que nesses mapeamentos cerebrais muito modernos, feitos por esses aparelhos especializados, mostram que os cérebros dos esquizofrênicos, dos depressivos, eles têm áreas inteiras sem atividade. Então, quanto mais a pessoa usa o cérebro dela no sentido de trabalhar com a realidade, aliás, a definição de inteligência na psicologia é a capacidade de resolver problemas, não é?
não é um acúmulo de informações, de conhecimento, de memória, isso é outra coisa. A inteligência é a capacidade de resolver problemas que a pessoa possa ter. Então, quanto mais a pessoa aceita isso, mais saudável ela se torna. Então, Kerstin, mas a senhora estava dizendo que gostaria de dar mais exemplos dos seus alunos, como que esses textos funcionam na escola. Eu acho que vocês vão achar interessante que eu gostaria de estabelecer uma unidade entre a Márcia, os clientes dela de odontologia e a Kerstin com os alunos dela, para vocês verem que existe uma unidade interdisciplinar, que na trilogia analítica existe um corpo de descobertas que são aplicáveis a todos os campos, ao campo da economia, ao campo da odontologia, ao campo do trabalho, da educação, da medicina, do que mais, das artes, da psicanálise, evidentemente. Então, o que a senhora usa para os seus clientes, muitas vezes a senhora usa para os seus, e os alunos da Escola Milênio vão usar na sua profissão, no seu trabalho. Então, fala um pouco desses textos, Kerstin. Então, os textos que nós usamos na nossa escola são dos campos diferentes, como eu já falei, filosofia, psicologia, saúde. Assim a pessoa entra nos universais, porque, como a senhora falou, uma interdisciplinária. Então a pessoa se liga com os universais, o conhecimento que todos nós temos dentro de nós. Lendo esses textos, a pessoa assim aprende coisas sobre a vida dela. Então, isso eu noto claramente que a pessoa vai ter mais facilidade em aprender a língua ao mesmo tempo. Então, é ligado também com a conscientização dos problemas, porque através dos textos que são terapêuticos, a pessoa aprende, ela vai ter uma consciência sobre, por exemplo, as nossas atitudes, da inveja, da inversão, da censura, da alienação. Então, assim a pessoa vai abrir os olhos e enxergar dentro dela e também no ambiente, na sociedade. E isso ajuda a pessoa a ter contato com o conhecimento universal. E isso ajuda a pessoa a aprender mais fácil a língua. Então, esse conhecimento universal e essa formação do homem universal justamente era o ideal dos antigos gregos filósofos, né, como Platão. E na academia de Platão é isso que eles visavam. Era a formação de um homem com uma mentalidade cósmica, né, que visse a unidade que existe em todas as coisas e que estivesse em contato com essas ideias, com essas abstrações perfeitas que cada ser humano tem na sua estrutura interior. Então, por isso que é muito fácil uma criança olhar para um cachorro e saber o que é o cachorro logo, não precisa dissecar o animal para aprender o que é um cachorro, por exemplo, mas pela intuição, como que há um reconhecimento de um conceito que já existe no interior da pessoa. Agora, Márcia, com os seus clientes, principalmente com as crianças, a senhora tem dificuldade de lidar com crianças mais do que com adultos? Ou a senhora nota que é mais fácil justamente a explicação dessas questões das atitudes internas da pessoa, relacionada à saúde dela? Como é que a senhora vê isso? Então, com essas técnicas da trilogia analítica, da psicanálise, nós conseguimos lidar muito bem com o problema dos adultos. Mas eu noto assim que a criança ela tem muita receptividade, ela tem uma percepção assim mais aguçada. Então fica mais fácil lidar com as crianças, como elas aceitam mais. Tem mais contato com esses universais no interior? Exatamente. Então, por exemplo, eu vejo que às vezes tem pais que têm dificuldades, que a criança ou ela não quer escovar os dentes, ela tem coisas assim, alguns problemas de chupar o dedo. E em poucas sessões a gente conversa um pouco, mostra os prejuízos e a criança já faz uma ligação e ela resolve rapidamente os problemas. Então ela não tem essa resistência que o adulto vai criando com o correr dos anos, à medida que vai inclusive aprendendo uma série de teorias erradas sobre como essa questão de tratamento dentário, das causas dos problemas dentários.
Então, uma criança que faça um tratamento como esse desde pequena tem a chance de ter uma arcada dentária muito mais saudável. E a senhora, tem experiência com criança também, com adolescentes? Nota alguma coisa? Eu noto que as crianças, eu tenho adolescentes. Sim. Eles têm mais facilidade de aprender. Assim, entender os textos, por exemplo, da filosofia, da psicologia, da saúde, eles têm uma abertura. Mas eu não queria então desencorajar os nossos ouvintes que já são adultos ou que têm mais idade, como nós aqui, como nós duas. O que a senhora acha das pessoas, assim, dos seus alunos que têm uma série por exemplo, passaram a vida inteira com dificuldade de aprender inglês? Elas têm chance de aprender rapidamente ou de uma certa facilidade? Exatamente. Nunca é tarde demais para aprender, nunca. Depende da vontade da pessoa, assim, uma firmeza, um interesse. Então, se eu quiser, por exemplo, começar a aprender sueco agora, eu tenho boas chances? Sim, tem pessoas que aprenderam sueco em pouco tempo. Então, telespectadores, eu gostaria de me despedir dos senhores. Infelizmente, nosso tempo é chegado ao final. E convidá-los a escreverem, a nos telefonar para participar mais do nosso programa, fazendo perguntas, sugestões, que nós traremos as respostas aqui no ar na próxima semana e nas próximas semanas que se seguirem. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.